Olá família, uma boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Olho no Céu, sendo objetivo, sérias informações sobre a guerra do Oriente Médio, que tende a progredir, a se espalhar cada vez mais e mais. A coisa está feia. Irã, o regime iraniano, não está baixando a cabeça, está atacando todos os lados, está ameaçando a Europa, principalmente a França e também o Reino Unido. O Irã avisou, o regime iraniano deixou bem claro que se a Europa insistir em apoiar os Estados Unidos e Israel, que vão ser atacados. A Europa, depois dessas ameaças, eles se dividiu, estão reconsiderando isso, tá? Depois dessas ameaças, estão reconsiderando. Será que vale a pena entrar nessa guerra ou não? Eu vou passar todas as informações. Eu peço like, joinha e também peço compartilhamentos. Azerbaijão também pode entrar na guerra. O Azerbaijão também pode entrar no conflito. Acho que isso pode se escalar, se é que já não está escalando por todo o Oriente Médio. Quanto mais tempo esse conflito permanecer, é pior. Não adianta bombardear, civis serem eliminados, isso não adianta, porque esses caras se escondem entre as cavernas. Então não acho que vai ser uma coisa tão fácil para Israel e para os Estados Unidos. Eles se escondem nas montanhas, nas cavernas, então eu não sei como é que vai ficar, tá? A China, por outro lado, não está nada satisfeita, porque com o Estreito de Hormuz fechado, como é que vai chegar gás, combustível para parte da Europa e da China? Será que a China vai se meter nos próximos dias ou meses? Então, meus amigos, coloquem nos comentários o que vocês acham. Então agora vamos para as demais informações. Aí vocês imaginem, tá? Vocês imaginem uma onda de atentados em Londres, Paris, não é? Pois é. Então vamos lá. O UOL, Irã ameaça a Europa e diz que países serão alvos. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã fez ameaças aos países europeus que se juntarem, aos Estados Unidos e também a Israel. DW.com. Europa hesita entre pressão de Trump e ameaça do Irã. Alguns especialistas acreditam que a Europa poderá enfrentar uma ameaça ainda maior se decidir se envolver diretamente com o Irã. Mesmo diante do apelo dos Estados Unidos por maior envolvimento, o bloco revela posições variadas e falta de consenso sobre um apoio total a Washington, ou seja, está sendo debatido. Nem todos os líderes europeus estão concordando com isso aí, tá? Nem todos. Então vemos ali o Macron, líderes da Alemanha, da França e também do Reino Unido. Você pode ter certeza que não vai demorar muito se a Alemanha ou França, qualquer um país europeu, se envolverem lá, você pode ter certeza que vão começar a ocorrer explosões em metrôs, por aí vai, você pode ter certeza. A União Europeia, as principais potências do bloco e o Reino Unido apelaram a respeito pelo direito internacional e condenaram o regime do Irã pela retaliação às ofensivas dos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica. No entanto, até agora os europeus não conseguiram articular. Vocês estão vendo como que a Europa está perdida? É tudo que o Putin quer. É isso que o Putin quer. O Putin fica só observando. Vladimir Putin é muito inteligente. A Rússia ela age não só na força bruta, mas na inteligência. Ele está observando tudo de longe. Ele já viu que esses caras aqui, eles não têm opinião. Ou vai ou não vai. Ele já viu que esses caras não são unidos. Cada um pensa uma coisa. E é isso que o Putin quer.
É isso. Ajuda os Estados Unidos, Israel, ou não ajuda? E fica nesse impasse. Ou vai ou não vai, vai ou não vai. Todo mundo perdido. Vamos ver. No entanto, até agora os europeus não conseguiram articular uma abordagem comum. O continente se mostrou dividido e incapaz de agir no conflito do Oriente Médio, que pode ter consequências para a Europa e também para o mundo. Tá? A dúvida é se após o ataque com drones do Irã ao Chipre, um território da União Europeia, e as contínuas ofensivas da nação persa, ativos dos países do Golfo, a Europa poderá continuar em cima do muro? Uma pergunta. Por quê? Porque com o Estreito de Hormuz fechado, isso afeta também a Europa, assim como afeta a Ásia e o mundo. Tá? Mas está afetando mais a Europa e a China. Especialistas apontam que as potências europeias estão adotando uma estratégia defensiva em vez de se envolverem militarmente. De acordo com o pesquisador associado do Conselho Alemão das Relações Exteriores, afirma que os países da União Europeia e o Reino Unido estão alinhados quando se trata de adotar medidas defensivas caso algum Estado europeu seja alvo de um ataque, além de apoiar nações do Golfo com o que estiver ao alcance. Está tendo muita divergência, hein? Ainda assim, ressalta ele, há divergências quanto aos objetivos de guerra de Trump e sobre até onde os europeus deveriam ir no apoio às nações dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Coloque nos comentários, vocês acham que os europeus deveriam apoiar os Estados Unidos e Israel contra o Irã? Ou vocês acham que não, que isso é um erro, porque a Europa ela pode ser atacada com ataques parará. Coloque nos comentários aí a sua opinião. E aí, claro, os americanos colocando pressão, né? Eles são mestres em colocar pressão. O governo é mestre em colocar pressão. Tá? Então o vovô tá ali, ó, colocando pressão aí, ó. Tá na hora de vocês nos apoiarem. Pô. Como é que é? Vamos ficar só em cima do muro? Né? Igual a menina que tá afim do cara, né? Tá afim do cara, mas também não dá a brecha. Fica só em cima do muro. Aí se o cara arruma outra, aí fica com raiva. Mas foi ela que não decidiu. Ou quer ou não quer. Né? Então a Europa está em cima do muro. Bem em cima do muro. Né? E aí, a Azerbaijão também pode entrar no conflito. Ataque no Azerbaijão, mobilização da Europa e mais que você precisa saber, o Azerbaijão fecha espaço aéreo por 12 horas após acusar o Irã de ataque. O Azerbaijão promete retalhar suposto ataque de drones iranianos. Então, pode ser aí que o Azerbaijão também entre, mobilize seus exércitos, suas forças e também ataque o Irã. Agora, o que me preocupa é o seguinte, o que me preocupa é a questão da China. Da China, Coreia do Norte e Rússia. Ou seja, vocês estão vendo que o poder de fogo do Irã está grande. O Irã está bombardeando para vários lados, inclusive Israel, Tel Aviv. Não é? Pois é. Vamos imaginar, quem forneceu tanto poder de fogo ao Irã? Com certeza, a China ou a Rússia. Agora, e se falarmos de mais equipamentos, soldados, embora que a Rússia não deve estar em condições de oferecer soldados, mas talvez a China. Ou será algum outro aliado além da Síria e do Líbano? Talvez o Irã tenha algum outro aliado no Oriente Médio, o Egito, não sei. E oferecer uma resistência um pouco maior a Israel e os Estados Unidos. Tá? Pois é. Então, o que tiver que acontecer, eu falo muito em live. O que tiver que acontecer, que aconteça. Vamos dizer, se tiver que finalizar esse conflito, que finalize rápido.
Porque quanto mais tempo os conflitos persistirem, o segredo é o tempo. Aí vai se agravando cada vez mais e mais, e aí já se torna algo irreversível, né? O Estreito de Hormuz fechado. Irã fecha o Estreito de Hormuz. O que isso significa e como afeta o Brasil? Infomoney, guerra no Irã. Como bloqueio no Estreito de Hormuz pode afetar as exportações brasileiras? Olha lá, R7. Irã diz que o Estreito de Hormuz está fechado para os Estados Unidos, Israel e também a Europa. Isso também está prejudicando também a Ásia e o mundo. E o mundo. Os Estados Unidos sabiam disso, né? O Trump sabia disso. Sabia disso. E aí eu me lembro daquele Indo Mais Além, para quem já me acompanha há muito tempo, né? Eu falo muito daquele cara, já é a milésima vez que eu falo desse cara, né? Eu chamo ele de Chapelão. Chapelão já falou que isso ia acontecer. O Bill Ryan, esse cara falou isso em 2009. Por isso que eu levo a sério o que esse cara disse. Que em 2020 surgiria, que no futuro breve poderia surgir uma panda de origem na China, ia se espalhar para o mundo em forma de gripe, e em seguida ocorreria uma terceira guerra mundial partindo do Irã, inclusive levaria ao uso de armas atômicas, tá? Ia ter um bombardeio, depois cessar-fogo, depois bombardeio de novo, que tudo isso teria ligação com um grande evento geofísico. Então isso que vocês estão vendo não é só questão de economia, mas o que vocês estão vendo, interesses e tal, não, você tem muito caroço nesse angu, tá? Tem muito caroço nesse angu que eu acredito que não é apenas ganância, fatores econômicos, não, tem caroço nesse angu, tá? E a coisa é feia demais, tá? Eu não consegui ainda associar, tá? Mas tem algo ligado, do meu ponto de vista, com os eventos climáticos, com as mudanças que estão acontecendo no planeta. Esses conflitos aí têm ligação com isso. Tem ligação. Tá? Isso não sai da minha cabeça. Ainda mais depois que esse homem, esse cidadão, ele é um britânico. Inclusive, eu não sei o paradeiro dele. Ou seja, isso colocou uma pulga, um elefante atrás da minha orelha. Não foi nem uma pulga, foi um elefante. Tá? Parece ter uma ligação com eventos grandiosos que estão para acontecer, tá? E os donos do mundo, sabendo que não tem como parar o que está por vir, estão colocando fogo no parque. Antes do parque pegar fogo, entenderam? É algo desse tipo, tá? Não sei, parece que querem jogar o velho para baixo para conquistar o novo, para poder criar o novo, colocar alguém no poder para controlar o mundo, você sabe quem, né? Anticristo. Alguma coisa desse tipo. Tá? Refazer uma redução através de conflitos e pragas. É algo pesado. Eu não gosto nem de entrar muito em detalhes, né? Mas à toa não é. Vocês podem ter certeza disso, que a guerra da Ucrânia, essa onda de conflitos aí pelo mundo, logo depois do mundo ter saído de uma panda, isso está estranho. Tudo isso é programado. Tudo isso é programado. Obrigado pela presença e até mais.